10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, aluno. Meu nome é Frutuoso Gomes, professor de matemática do FAM. Trago para vocês hoje uma videoaula, algumas explicaçõezinhas aqui sobre um conteúdo bastante importante do ensino médio, que é a teoria dos conjuntos, primeira parte, certo? Então, vamos iniciar aí com um pequeno conceito. E diz: a teoria dos conjuntos é o ramo da matemática que estuda conjuntos, que são coleções de elementos. Também são conhecidos como agrupamentos, classes, sistemas, certo? O objetivo da aula de hoje vai ser conhecer um pouco sobre a origem dos conjuntos, conceitos preliminares, representação de um conjunto, tipos de conjuntos, subconjuntos, conjunto das partes e igualdade de conjuntos, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos iniciar aí com a origem dos conjuntos. O matemático mais importante é esse senhorzinho aí, cujo nome é George Cantor, que nasceu no dia 3 de março de 1845 em São Petersburgo, na Rússia, e morreu no dia 6 de janeiro de 1918 em Halle, na Alemanha. Ele fundou a teoria dos conjuntos e introduziu o conceito de números infinitos, com a sua descoberta de números cardinais, uma descoberta importantíssima para a matemática. Essas informações você consegue aqui no site Só Matemática, tá bom? Uma referência aí para quem quiser conhecer um pouco mais da origem da teoria dos conjuntos. Dando continuidade, nós temos aqui os conceitos preliminares. Então, o que são conceitos preliminares? São conceitos nos quais não há como defini-los. Na verdade, são conceitos que não exigem demonstração para que possamos acreditar que eles são verdadeiros. Então, eles são o princípio de tudo, que é o quê? O conceito de conjunto, elemento de um conjunto, pertinência entre elemento e conjunto, tá bom? Por exemplo, o que é um conjunto? Se nós pegarmos aqui o conjunto das vogais, vem a ser o quê? Nada mais é do que você pegar as vogais, certo? A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, juntar elas, e a união delas, certo? A junção delas será chamado de conjunto. Daí, quem está dentro do conjunto, ou seja, quem forma o conjunto, no caso as vogais aqui A, E, I, O, U, são chamados de elementos de um conjunto, ou seja, são elementos do conjunto das vogais, certo? E é dito que esses elementos pertencem ao conjunto, tá bom? Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma letra B, que no caso não pertence, não está nesse conjunto, então é dito que a letra B não vai pertencer a esse conjunto, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo aqui, nós estamos aqui com o conjunto dos planetas do Sistema Solar. Então, nós temos aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno. Então, todos juntos, eles formam um conjunto. Um a um, eles são chamados de elementos desse conjunto. E se são elementos do conjunto, é dito que eles pertencem a esse conjunto. Um exemplo C, conjunto dos nomes dos meses do ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, todos juntos formam um conjunto. Individualmente, esses meses são elementos desse conjunto e cada um deles pertencem a esse conjunto. Então, nesse caso aí, nós não temos como demonstrar o que é um conjunto, o que é um elemento de um conjunto ou a pertinência de um elemento a um conjunto, tá bom? Nós podemos mostrar alguns exemplos, como foi visto aqui. Em seguida, temos aqui a representação de um conjunto. Ora, aqui nós temos uma das representações, mas que representação é essa e quais são as outras representações?
Então, temos aqui inicialmente, ó, dito que os conjuntos são representados por letras maiúsculas A, B, C, D, E, F do nosso alfabeto, letras maiúsculas. E os seus elementos são representados por letras minúsculas, também do nosso alfabeto, no caso aqui A, B, C, D e assim por diante. As formas de representar um conjunto são elas. A primeira, representação tabular, é quando os elementos são representados entre chaves, olha aqui, ó, entre chaves, e separado por vírgula ou ponto e vírgula, ó, nesse caso aqui, separados por vírgula, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só o primeiro exemplo aqui, ó, que é o conjunto das vogais, que nós vimos agora há pouco, ó, conjunto A, formado pelos elementos A, E, I, O, U, ou seja, todos os elementos do conjunto são descritos, certo? Entre chaves e separados aqui, no caso, por vírgula. No exemplo B, ó, temos o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Já no exemplo C, ó, nós temos aqui os números 3,2, 4,5 e 8,9. Então, nesse caso, ó, eles já não estão mais separados por vírgulas, mas sim por ponto e vírgula. Bom, uma notazinha aqui, ó, diz o seguinte: nos exemplos anteriores, o U é elemento do conjunto A, como nós podemos ver aqui, ó, mas não é elemento do conjunto B, ó, se nós observarmos aqui. Ou seja, o é elemento de A e não é elemento de B. E como representar isso? Ó? Para representar se um elemento está em um conjunto ou não, no caso se está, vamos usar essa letrinha aqui, ó, um E, que lê-se pertence. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho que o é um elemento que pertence ao conjunto A, pois ele está dentro do conjunto A. Agora, como ele não está dentro do conjunto B, então olha só o que acontece aqui embaixo. Ó. Pega esse Ezinho aqui e corta. Quando eu corto, eu nego a função do símbolo. No caso, se o E quer dizer pertence, quando eu corto, quer dizer não pertence. Ou seja, o não pertence ao conjunto B. Tá bom? Então, aqui é o primeiro símbolo que nós encontramos aqui no estudo dos conjuntos, certo? Que já está ligado à pertinência entre elemento e conjunto. Agora nós temos aqui a segunda representação, que é por um diagrama de Venn, certo? Então, nesse caso, os elementos são representados por pontos interiores a uma linha fechada, que não se cruza ou não se entrelaça. Como assim, ó? Vamos ver um exemplo. Temos aqui três conjuntos, A, B e C. No conjunto A, ó, uma linha fechada que não se entrelaça, ou seja, ela não forma um 8, certo? Ou algo parecido, tá bom? Então, no conjunto A, nós temos elementos A, E, I, O, U. No conjunto B, temos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. E no exemplo, no conjunto C, temos apenas o elemento 1, certo? O número 1, tá bom? Então, quando você representa o elemento dentro de uma linha fechada, nesse caso aqui de círculos, certo? Então, essa representação é chamada de diagrama de Venn.